No Brasil, próximo ao rio Maici, habita a tribo indígena Pirã. Eles possuem um estilo de vida peculiar e sua própria crença. Os indígenas acreditam que dormir é prejudicial, pois durante o sono, você se torna fraco e vulnerável, e esse estado é semelhante à morte. Ao adormecer, é como se você morresse e acordasse um pouco diferente. E se você gastar muito tempo dormindo, você simplesmente deixará de ser você mesmo. Portanto, a tribo não dorme à noite. Às vezes, eles cochilam por 20 minutos, encostados em uma palmeira, e o restante do tempo está ocupado com comunicação, danças ao redor da fogueira ou trabalho. Para eles, os sonhos se tornam parte de sua experiência de vida real, e eles falam sobre eventos do sonho como se tivessem acontecido na vida real. No entanto, mesmo esses 20 minutos de sono têm influência, e cada um deles lembra que antes era diferente. A cada 6 a 8 anos, os indígenas mudam de nome, assim que percebem mudanças em sua personalidade. Para cada estágio da vida, infância, juventude, etc., eles escolhem um nome. Em diferentes culturas, desejos de boa noite são expressos de maneiras diferentes, mas o significado geralmente é o mesmo: desejo de um bom descanso. E para os Pirãs, isso soará como não se atreva a adormecer. Há cobras por toda parte. Provavelmente, é por causa dessa relação estranha com o sono que as pessoas da tribo Pirã têm concepções um tanto diferentes sobre o tempo. Eles não têm noções como ontem, hoje, amanhã, passado, futuro, não usam calendários e não têm conhecimento de uma medida de tempo universalmente aceita. Por muito tempo, organizações missionárias tentaram direcionar a tribo para o caminho do desenvolvimento da sociedade civilizada e levá-los ao Senhor. Mas os indígenas eram amigáveis, curiosos, usavam com prazer as roupas dadas a eles e comiam alimentos enlatados, mas a comunicação terminava aí. A barreira para transmitir as bênçãos do proselitismo era o próprio idioma da tribo. Ninguém conseguia entendê-lo. Foi então que a Igreja Evangélica dos Estados Unidos decidiu enviar à tribo um jovem e ambicioso linguista chamado Daniel Everett. Ele visitou a tribo pela primeira vez em 1976, quando não havia informações a seu respeito. Daniel ficou impressionado ao descobrir que os indígenas não armazenavam comida. Nada disso. Se eles sentissem fome, eles saíam, encontravam comida e comiam. Ou não comiam, se tivessem azar na caça. Eles simplesmente não entendiam porque era necessário comer todos os dias e várias vezes ao dia. Geralmente, os indígenas comem apenas 1 ou 2 vezes por dia e, de vez em quando, até mesmo recusam comida, mesmo que haja o suficiente. O jovem cientista pensou que a língua da tribo seria difícil, mas estava enganado. A língua não é difícil, ela é simplesmente única. Não há outras assim na Terra. O vocabulário da tribo é bastante limitado e não possui pronomes, então, quando é necessário distinguir entre você, eu ou ele na conversa, os Pirãs usam pronomes emprestados de seus vizinhos, os índios Tucano. O idioma tem apenas 7 consoantes e 3 vogais. Também há problemas com os numerais. A tribo não possui o conceito de um. Para expressar quantidade, eles usam os termos alguns e muitos. 2 ou 3 peixes seriam alguns, mas 5 ou 6 já seriam claramente muitos. Além disso, é praticamente impossível transmitir informações sobre números para eles, pois é muito difícil para eles entenderem, e é tão difícil explicar a eles a hipótese de Poincaré. Levando em consideração as características de percepção de números mencionadas acima, pode-se afirmar que a tribo Pirã tem certeza de sua numerosidade. Sua tribo tem cerca de 300 pessoas, e isso, é claro, é muito. E 7 bilhões de habitantes na Terra também são muitos. Há muitos de nós, e isso é maravilhoso. Os Pirãs não usam palavras educadas como obrigado, por favor, desculpe, pois, segundo Everett, a cortesia é filha do medo ou desconfiança, e os indígenas estão completamente desprovidos desses sentimentos. Eles também não têm as sensações de vergonha, culpa e ressentimento. As crianças pequenas não são repreendidas ou punidas aqui, os indígenas não sabem, não querem aprender a repreender. Se uma criança pequena não quiser beber leite materno, ninguém a forçará a comer. O bebê sabe melhor porque não quer tomar leite. E se uma mulher não conseguir dar à luz mesmo após 2 dias inteiros, significa que ela não quer dar à luz de verdade, e não há necessidade de ajudá-la.